A paz de Cristo, meus queridos e amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos à nossa série de pré-aula de Escola Bíblica Dominical. Você é muito bem-vindo em nosso canal, você que deixa o seu comentário, que está sempre conosco, deixando o seu like, compartilhando com seus amigos e irmãos. Isso é muito importante, fazendo com que esta obra venha crescer e alcançar muito mais pessoas. Para você que está chegando agora, que ainda não me conhece, eu sou o pastor Arlindo Pessoza, esposo da missionária Eliane Pessoza, pai do Rony, e congregamos aqui na Assembleia de Deus, na rua São Geraldo, em Bom Sucesso, aqui no Rio de Janeiro. Esta igreja é presidida pelo nosso querido pastor Eliseu Alves, a quem já quero estender já o abraço e agradecimento e rogar a Deus que derrame sobre ele uma bênção tal, visto que está em missão, está indo a trabalho dos assuntos pertinentes à igreja em Macaé e no Espírito Santo. Queremos estender aqui também agradecimento, um abraço a todos os professores de escola bíblica do campo e também que não faz parte do nosso campo ministerial. Que Deus de igual forma abençoe. Aos professores e pastores dirigentes aqui do nosso ministério aqui em Bom Sucesso, Jardim América, no Espírito Santo, em Nova Friburgo, em Macaé, que Deus venha abençoar grandemente a cada um dos meus irmãos. Você que está chegando agora, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, faça o seu comentário e não esqueça de compartilhar com os seus amigos e irmãos, pois você faz parte desta grande obra. O tema que hoje estaremos estudando é a igreja, organismo e organização. Para melhor compreendermos sobre esse assunto e sobre esta grande lição, essa grande mensagem aos nossos corações, é necessário a gente ler o texto áureo aqui, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3, na instituição dos diáconos. Leia comigo. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Primeiro de tudo, veja aqui comigo. Escolhei dentre vós. Primeiro, é escolher entre ou dentro do círculo da comunidade cristã, não pode ser fora. Escolher. Essa questão de escolher é uma situação dentro da comunidade cristã, não é de fora, é de quem está dentro, de quem já faz parte da igreja. Segundo, de boa reputação, isso já é a segunda coisa, de boa reputação entre os que escolheu, que esses tenham boa reputação, aqui fala de atributos, aqui fala de critérios de Deus para esta obra importante, que tenha reputação. Reputação é aquilo que se entende que é conhecido pelos homens, é conhecido pelas pessoas, pelos seus arredores, as pessoas que te conhecem, te caracterizam, eles fazem uma leitura da sua vida como uma pessoa que vive uma pauta correta da sua sociedade. Então isso é reputação. E outra coisa aqui, o terceiro, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Agora aqui já é uma visão espiritual, isso aqui já é o que Deus... É um relacionamento com Deus. O camarada recebeu sabedoria porque vem do alto, cheio do Espírito Santo porque desceu de Deus, porque pertence a ele, porque veio de Deus. Isso aqui já é um atributo que vem da parte de Deus. O atributo que Deus compartilha com o homem, que é o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, e sabedoria, que é um dom. E aos quais constituamos este importante negócio. Sabemos que trabalhar no ministério, administrar esses alimentos cotidianos para a comunidade na época requeria dos tais pessoas que tivessem todos esses critérios, fossem pessoas que tivessem reputação, um olhar justo, um olhar de admiração daqueles que estavam de fora. Eles consideravam eles como homem de Deus, cheio do Espírito Santo e sabedoria para administrar o que é de Deus, não é verdade? E os quais constituam esse importante negócio. Era um importante trabalho. Você é diácono, você é auxiliar, você exerce uma função importantíssima para este importante negócio. Diz aqui a palavra do Senhor. A igreja é um organismo vivo. Contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada.
Há quem diga que não há importância na questão da organização, basta tão somente ser organismo, mas nós compreendemos, não existe um parecer, não existe aqui uma explicação bem clara da Bíblia a respeito do organismo e organização, mas com o passar do tempo, cada uma igreja ou igreja local, denominação, elas se desenvolvem com o que o seu líder, com o seu grupo de liderança tem em mente para desenvolver essa questão de organização, trazendo a ideia aqui da igreja local, organização, porque todo corpo, toda estrutura precisa de uma organização. Então cada um tem a sua visão e desenvolve do jeito que eles acham que tem que desenvolver. Isso não quer dizer que está errada, que está fora, não. É o modo operante, é o modo de regência daquela igreja local. Todavia, nós temos a nossa, como Assembleia de Deus, nós temos a nossa, nós vamos externar aqui. Mas é importante lembrar de uma coisa, estamos estudando sobre organismo e organização. E dentro da palavra, pegando instrução, pegando versículos, referências bíblicas, então nós temos aqui uma linha, nós temos aqui uma direção, nós temos aqui um conjunto de versículos bíblicos, de referências bíblicas que nos dá um norte para uma boa organização da Igreja de Cristo, o corpo místico de Cristo. E é isso que nós vamos estudar hoje aqui. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1 ao 7. Faça essa leitura caprichosamente em casa, porque é muito importante. A igreja nos tempos, nos primórdios da igreja, a igreja primitiva, quando foi necessário a instituição dos diáconos. Isso trata de organização, quando a coisa estava fugindo do controle, quando cresce e as coisas estão querendo fugir do controle, há necessidade. Como era uma igreja local, uma igreja constituída de pessoas com suas necessidades, pessoas com qualidades e defeitos, era necessário estabelecer essa organização, ter alguém para liderar, ter alguém para trabalhar, ter alguém para manter aquele corpo ajustado, corpo digo na igreja visível, na igreja a igreja local. Aqui a palavra-chave é organização e organismo, é claro. Primeiro aqui, estrutura da igreja cristã, a igreja como organismo. Amados, isso comparado aqui a um corpo que é composto por membro ou por membros, e também um organismo composto por órgãos. Os órgãos que compõem um organismo, você não vê, eles estão no interior do corpo, mas os membros do corpo você vê. Aqui eu posso muito bem fazer uma comparação do corpo que é composto por membro, esse corpo visível que vocês estão vendo, corresponde à igreja, ele precisa de organização. Você percebe que os nossos membros, eles trabalham em harmonia para o bem-estar do corpo. E do mesmo modo que o corpo é visível, composto de membros que trabalham harmonicamente, isto fala de organização, nós temos um organismo, a parte interior, composta por órgãos que você não vê, eu não vejo, mas eles existem, eles funcionam. Sem esse trabalho organizado do organismo no nosso interior, o nosso corpo não resistiria. Então logo eu entendo que nessa estrutura existe o corpo aparente e o corpo não visível, que é o organismo, e a organização corresponde a esse corpo composto por membros que trabalham harmonicamente. Então logo nós entendemos sobre essa estrutura. Assim como a estrutura da igreja corresponde a uma estrutura composta chamada de igreja invisível, organismo vivo, que expressa a essência de Deus, que vive, ela se move, ela se movimenta, ela trabalha, ela é organizada. Da mesma forma, essa estrutura é composta também por organização. Todo organismo ele precisa ser organizado. E tratando-se da igreja, nós vamos falar aqui sobre alguns versículos da Bíblia que vai
concordar não, nos nortear para esse caminho, para esta lição. Aqui a igreja como organismo, nós temos percebido as suas funções, como ela funciona como um organismo vivo, que corresponde ao corpo místico de Cristo, que existe na sua organização. É um organismo que trabalha organizado. A igreja ela não pode trabalhar desorganizada, porque ela tem essa parte mística e tem essa parte humana. Ela precisa, toda a comunidade ela precisa ser organizada para que funcione bem. Senão, não funciona, as coisas não andam, as coisas não irão bem. Aqui nós temos a igreja como organização. A forma de organização da igreja primitiva era simples, nós conhecemos, era simples, mas quando ela cresceu em número, esse corpo, essa estrutura cresceu, foi necessário agregar mais trabalhadores e de forma organizada. Você percebe que Estevão, ele liderou sobre os demais diáconos, ele estava ali como alguém que estava orientando os demais para a administração do ministério cotidiano, aqueles que assistiam às viúvas, aqueles que viam as necessidades do povo nessa questão social. Mas mesmo para lidar com essa questão social, com essa questão visível, com essa questão de comunidade, com essa questão de corpo, eles precisavam ser pessoas direcionadas pelo Espírito Santo, pessoas altamente capacitadas, pessoas que ao olhar dos demais faziam uma leitura de sua vida e sabia que eram pessoas que viviam uma pauta social decente, que eram dignas de estar ali, porque caso o contrário, essas pessoas não teriam credibilidade, elas não serviam para trabalhar nesse importante negócio como aqui é citado. O organismo e organização, vimos que a igreja é um corpo de Cristo, ela existe, esse organismo bem organizado, para um bom funcionamento, assim como o corpo humano, toda a estrutura do corpo humano. Você percebe que mesmo tendo o conjunto de órgãos que formam o organismo e o conjunto de membros que montam o corpo visível, eles trabalham harmonicamente. Todos esses têm a sua função necessária e todos esses são importantes, mas precisam trabalhar harmonicamente. Imagina só se todos esses começassem a trabalhar fora da batida de ordem. Então ia virar uma confusão, mas como a igreja comparada ao corpo humano, ela trabalha harmonicamente. O que se faz aqui de ordem visível da igreja local, na questão social, no que é visível, tem que trabalhar harmonicamente com o padrão do organismo. Tudo que fizermos aqui no nosso corpo físico, que exercermos aqui na obra do Senhor, isso tem que contar no organismo, na igreja invisível, tem que ser harmônica com a igreja invisível, tem que ter esse compasso totalmente harmônico, a igreja visível com a igreja invisível. É tanto, amados, que isso compara também com as nossas orações ou as nossas palavras. Se elas saírem distorcidas com a realidade do nosso interior, com a realidade da nossa vida pessoal, essas coisas Deus não está nem aí para isso, porque nós estamos mentindo para nós mesmos. Então a igreja invisível, a igreja visível, elas trabalham harmonicamente como um corpo ou um organismo organizado. Aqui a igreja é um organismo vivo e organizado. No seu aspecto local, é bem interessante que quando Paulo, aqui em Atos dos Apóstolos, o livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, ele narra a história das igrejas locais. Cada igreja local ele envia uma mensagem, ele envia uma pessoa com característica específica, cada um com o seu problema distinto das outras, mas cada uma dentro da sua necessidade, o apóstolo Paulo tratava com elas. Eu acho interessante que aqui na carta pastoral de Paulo a Tito, no capítulo 1, versículo 5, é interessante, ele diz: Tito, para isso eu te deixei em Creta, para que colocasse em boa ordem
todas as coisas, estabelecesse presbíteros e por aí vai. Então percebam que a igreja em Creta o povo tinha um determinado costume. Você vai perceber que a narração da Bíblia fala, a história da Bíblia fala dos cretenses, o caráter, o costume, a cultura daquele povo. Era uma cultura totalmente avessa, né, à palavra, ao evangelho de Cristo. Mas tendo em vista que a igreja estava estabelecida em Creta, Paulo, com uma visão do céu, vai deixar Tito e passar orientações para que ele colocasse tudo em boa ordem e estabelecesse presbíteros. Isso é muito importante, meus queridos, porque sem esta organização, o organismo, a igreja de Cristo, ela tem e precisa trabalhar organizada. Embora pessoas achem e falem que não há necessidade da igreja, organização, basta organismo, faço parte, eu sou igreja, você não é igreja fora do corpo, assim como um galho cortado fora do tronco da árvore, ele está morto, da mesma forma. A Bíblia está composta e sobeja de tantas referências dizendo da necessidade de congregarmos. Congregarmos é importante porque nós temos um desafio de trabalharmos, desenvolvermos a obra do Senhor, mesmo com membros, composto esse corpo com membros diferentes, com pensamentos diferentes, característica diferente, mas faz parte do mesmo corpo e harmonicamente precisa trabalhar para o desenvolvimento desta obra. Então, no seu aspecto local, a igreja tem esse caráter, com as suas necessidades, virtudes e defeitos, mas local, e precisa ser organizada para um bom desenvolvimento. A igreja em Corinto, ela tinha 9 dons. A igreja em Corinto, ela era uma igreja fervorosa, uma igreja que cresceu muito nos dons espirituais. Todavia, eles começaram a exagerar, a derrapar para os extremos e de repente estava fugindo do controle o amor, a decência e ordem, ou ordem e decência. E isso foi denunciado por aqueles que queriam uma boa ordem, que compreendia que a primeira mensagem levada àquela igreja foi uma mensagem de um povo tirado da desordem para colocar numa boa ordem, povo tirado do pecado para colocar para um propósito de Deus. Então esta igreja precisava andar em ordem, os dons espirituais precisavam serem usados para a edificação e não para a autopromoção. Esta igreja, mesmo na Santa Ceia, ela tinha um costume daquela festa coletiva onde o banquete acontecia depois da ceia, e lá cada um levava a sua porção e se alimentava. Os que levavam em abundância, os que tinham mais posses, levavam seus alimentos, lá comiam e chegavam a se embriagar de tanto alimento, ou seja, eles cometiam o pecado da gula, enquanto outros que não tinham ficavam sem comer. E na verdade, amados, a organização era para nivelar, ser todos vivendo em comum, um com o outro. A comunidade vem de ideia de todos viverem em comum um ao outro, tudo era comum entre eles. Essa é a ideia, e jamais se alcançará um patamar desta natureza sem a organização. Tá? O próprio Espírito Santo, o próprio Senhor trabalha em prol da organização. É tanto que quando Safira, né, e seu esposo, quando eles tentaram deturpar, tentaram enganar ao Espírito Santo e aos apóstolos, eles foram punidos com a sua própria vida, porque a comunidade era para viver em comum com todos, e foi assim que aconteceu. No seu aspecto litúrgico, a igreja precisa ser organizada. É o organismo. Quem já ouviu alguém falar, se o Espírito mandar, se o Espírito me usar, vai embora, ou seja, o culto vira vigília. Se o Espírito mandar falar, eu falo mesmo. Se isso e aquilo, as pessoas logo atribuem a sua falta de controle a uma ação do Espírito.
Nós sabemos que somos compostos com razão e emoção. Quando nós deixamos fluir mais a emoção do que a razão, nós derrapamos para um extremo. Quando nós classificamos e elevamos mais a razão do que a emoção, nós também derrapamos para outro extremo. Então, necessário é que haja um equilíbrio, enquanto que o organismo ele tem a sua função importante de trabalhar harmonicamente, mas precisa da organização, para que seja um organismo organizado, trabalhando harmonicamente. Não atribua a Deus a sua falta de controle, a seu descontrole, não atribua a Deus. Nem tente nos colocar um tampão na boca quando queremos colocar as coisas em boa ordem, como disse Paulo a Tito: deixei para esta finalidade, para que coloque em boa ordem. Nós temos aqui também algumas orientações ou algumas informações a respeito do sistema de governo das igrejas tradicionais, das igrejas, na tradição cristã. Nós temos episcopal, nós temos presbiteral, temos aqui a congregacional e um sistema que se enquadra dentro do nosso, que é um sistema conhecido como um modelo híbrido. Bem, esse episcopal sofreu várias mudanças que hoje corresponde ao sistema da Igreja Católica Romana, tendo em vista que, tirado ainda em referências bíblicas, todas elas têm referência bíblica, que a liderança soberana seria dada aos bispos da igreja e por aí vai, mas só que isso foi mudado, foi mudando até que parou no Papa, e hoje temos esse sistema de governo, Papa soberano acima de todos. Presbiteral, isso tem uma forma de governo que a igreja ela elege os presbíteros, um conselho de presbítero que pode conduzir, administrar a igreja local. E tem um conjunto deles, uma equipe, ou posso dizer, uma liderança, um conjunto deles de forma maior que pode liderar as igrejas em todos os lugares com esta denominação. Isso é um sistema conhecido na América do Norte, e também por alguns dos pentecostais. Nós vamos entender porque todos esses têm a citação dos pentecostais. Congregacional também é um sistema, o sistema congregacional, nós também temos um pouco desse congregacional, é onde a Assembleia Geral ela elege um pastor e aquele pastor dirige sobre aquela igreja. Se ele tornar-se uma pessoa que não agrada aquela assembleia, cometer alguma coisa que desagrada ou não ir bem, a própria assembleia tira ele e coloca quem quer. Esse sistema é um sistema mais exercido hoje pelas igrejas batistas. Eles têm a sua individualidade, mas têm a sua centralidade, principalmente no trabalho de missões, as suas funções. E o sistema de governo de nossa igreja, Assembleia de Deus, que nós conhecemos, é um sistema mais híbrido. Ele tem um pouco de cada um deles. Esse sistema híbrido tem em vista aqui uma convenção estadual que ela estabelece pastores para a igreja, ou se não, tem vários ministérios que tem esse outro sistema que são pastores presidentes, que estabelecem os pastores dirigentes, ou presbíteros dirigentes de congregações pertencentes ao seu mesmo ou seu próprio campo ou ministério. Então esses são os 4 sistemas de governo, que também isso não interfere na salvação das pessoas. Isso são sistemas de governo da igreja, organização. Mas por algumas exagerarem em alguma coisa, isso não se tira a função, não vamos desestabelecer a função organizacional da igreja organismo. É necessário para que tudo funcione bem.
né? Nós podemos tirar aqui o exemplo da nossa própria igreja. Nós temos o conjunto de igreja dos irmãos que se reúnem, a igreja local que se reúne para adorar o Senhor. Temos o sistema litúrgico da igreja organizado, mas nem por isso o operar do Espírito deixa de acontecer. As pessoas ofertam o culto ao Senhor de forma plena. Isso depende, isso é muito pessoal, compreender o que significa o culto, para que esta igreja local reunida oferte culto no conjunto, no coletivo, de forma plena ao Senhor. Isso é uma entrega, isso vai além do racional, isso vai além do emocional, isso é uma compreensão que se deve ter do que significa aquele momento da reunião para se ofertar culto ao Senhor. E isso também interfere no serviço, isso tem a ver com o serviço de excelência para o bom desenvolvimento do culto ao Senhor. Meus queridos, esta é a porção da nossa lição de número 6, a igreja, organização e organismo. Deus abençoe a sua vida e até a próxima, assim querendo Deus. Até lá.